Para quem João escreveu as cartas? João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele seja glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. João estava em Patmos e ele conta: eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos. Perceba como João se apresenta. Ele não começa dizendo: eu sou um grande apóstolo. Ele diz: eu sou vosso irmão. E ainda acrescenta: companheiro na aflição. Isso é muito significativo, porque João conhecia Jesus, tinha uma história com Cristo, mas isso não significava uma vida sem dificuldades. E talvez alguém esteja acompanhando este estudo, vivendo justamente um período assim. Você ama a Deus, continua crendo, mas existem situações que você ainda não consegue compreender. Então observe João. Ele estava em Patmos e foi justamente lá que ele recebeu uma das maiores revelações de sua vida. Isso nos ensina a não interpretar automaticamente um momento difícil como ausência de Deus. Às vezes, nós não conseguimos enxergar o que está acontecendo, mas Deus continua presente. De repente, João ouve uma voz. João registrou: eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor. Eu ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês, escreve num livro e o envia às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, Tiatira e a Sardes, e a Filadélfia e a Laodiceia. Aquilo que João estava prestes a contemplar não deveria ficar apenas em sua memória. Precisava ser registrado. Mas primeiro, João precisa descobrir: quem está falando comigo? E virei-me para ver quem falava comigo. E este é um detalhe muito bonito. João ouve, depois se vira. Quando se vira, a primeira coisa que chama sua atenção são 7 candeeiros de ouro. Mais adiante, o próprio texto explica que os 7 candeeiros que viste são as 7 igrejas. Observe algo também importante. João vê alguém no meio dos candeeiros. Jesus está no meio dos candeeiros. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Pare um pouquinho aqui. Os candeeiros representam as igrejas. E onde Cristo aparece? No meio deles. Essa imagem tem um grande significado, porque antes de Jesus falar sobre os problemas da igreja, antes de elogiar, antes de advertir, antes de chamar ao arrependimento, ele aparece no meio delas. Isso nos mostra proximidade. Cristo conhece sua igreja, conhece suas obras, suas dificuldades, sua perseverança. Conhece aquilo que precisa ser fortalecido e também conhece aquilo que precisa ser corrigido. Por isso, quando chegarmos às 7 cartas, você vai perceber uma expressão aparecendo repetidamente: eu conheço. Jesus conhece.